Claro que toda experiência é muito válida, às vezes até vem alguns alunos perguntar: ah, professora, mas o que que você recomenda? Que eu já comece empreendendo ou que se eu tiver alguma oportunidade de trabalhar em algum outro lugar na área tributária, que eu abrace a oportunidade? Eu falo: olha, se você não tem experiência nenhuma, abraça a oportunidade por um tempo, porque você vai aprender muito. São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Tributarista do Futuro, aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada do zero a uma autoridade como tributarista de inteligência de negócios valorizado para te ajudar a chegar aí nos seus primeiros e não mais do que apenas primeiros 10 mil reais por mês. E estou aqui eu, Letícia Amaral, e a minha querida Ana Paula Amaral. E no episódio de hoje, episódio 44, responderemos a seguinte pergunta: como identificar oportunidades por tipo de cliente? Então, bora lá, gente, bora lá. E antes de eu abrir aqui a fala para minha querida parente de sobrenome, que a gente descobriu ainda de onde que veio esse sobrenome em comum, eu quero falar para vocês que oficialmente estamos aí mudando o nosso podcast. Já era para isso ter acontecido no episódio anterior, mas hoje oficialmente estamos trazendo novos convidados aqui. Vocês não vão mais só ver a dupla de Lês, né? Então vamos ter aí convidados sempre para vocês, para que vocês também possam aprender com a experiência de outros profissionais já experientes, profissionais que já são estratégicos, já são valorizados. Então, gente, vocês que estão chegando aí e estão nos assistindo ao vivo, deixem os coraçõezinhos para quem está no Instagram, manda o like para quem está no YouTube, não deixe de compartilhar esse episódio com aquela pessoa que precisa aprender sobre como identificar oportunidades tributárias por perfil de cliente. E olha só, eu quero dar assim as boas-vindas à nossa convidada. Hoje, Ana, é um dia bem especial, porque além da gente estar inaugurando esse nosso podcast aqui com convidado, hoje, para quem está nos vendo ao vivo, vai acontecer a aula 3 do evento do Despertar da Matrix. E hoje a gente vai falar na aula 3 sobre precificação e sobre prospecção de clientes. Então, assim, o episódio do podcast hoje foi também escolhido a dedo, porque vai complementar, né, o tema que a gente vai aprofundar em mais detalhes na aula 3 de hoje. Então, Ana, seja bem-vinda ao nosso podcast. E para aqueles que eventualmente não te conhecem ainda, e muita gente depois acaba ouvindo esse episódio de podcast, conta um pouquinho para nós sobre quem é Ana Paula Amaral, né? Quem é essa... Já sei que Amaral é coisa boa, né? Amaral é coisa boa. Então, mas fala aí, pessoal, que eventualmente não te conhece ainda. Bom, primeiramente, né, Letícia, quero agradecer o convite. Nossa, estou muito honrada de ser a primeira aqui convidada no seu podcast. Era para ter acontecido mesmo, aquele atraso, então. Não, é porque a Amaral tem sempre privilégio aqui no podcast. Sim! É porque eu sou prima da Letícia, viu, gente? Não é porque eu sou advogada, não, porque eu sou prima da Letícia. Viu que rola um QI? Bom, e também quero te parabenizar pelo seu evento, sensacional, adorei todo o negócio da Matrix, estou assistindo as aulas também, acompanhando, porque... É que honra, gente, Ana Paula Amaral acompanhando as aulas, muito bom. Estou assistindo, minha irmã, eu só perdi, acho que é antes de ontem que eu assisti a gravada, mas eu assisti a primeira, vou assistir a de hoje também, e tô adorando, né, porque assim, a gente tem que pegar informações com pessoas que trabalham na área, né, como você, que tem muita informação. Eu vou pegando nas suas ideias tudo, Letícia, vou aprimorando tudo no meu escritório aqui. Claro, mas é essa a ideia, né? Mas é isso aí mesmo. É isso aí. Então, obrigada pelo convite, né? E, gente, olha só, a Ana,
ela, além de Amaral, o que já é símbolo da Eu esqueci de falar o que é, mas... Não, minha cabeça funciona a prazo. Então vamos lá, eu esqueci de falar quem eu Bom, eu sou meio doida, né? Doida do Instagram, também conhecida como doutora tributarista. Faço uns videozinhos de dança lá enquanto eu faço minha quimioterapia. Mas também sou advogada tributarista, sou contadora, sou mestre em administração pública e professora. Agora, inclusive, primeira mão, já que você está me convidando aqui, eu dando uma notícia em primeira mão, voltando à carreira de professora universitária, né? Lá no UFG. Legal. Vou voltar porque, Letícia, eu fiquei tão honrada esses dias para trás, eu estava muito pedindo para Deus assim, falando, Deus, parece que minha vida falta um desafio. Não sei, parece que ficou morto, ficou meio morto. Só trabalhar no tá pouco o desafio. Não, manda mais, o negócio tá bom aqui já. Só ter 3 empregos e fazer quimioterapia ao mesmo tempo tá pouco, eu quero mais no quarto. Já tava faltando um pouquinho, tava muito monótono essa tua vida. Muito monótono. Aí eu falei assim, eu preciso de alguma luz. E aí, uma pessoa que eu fiz declaração de imposto de renda, você vê, nada a ver. A Cris que me indicou para fazer declaração de imposto de renda, ele estava fazendo mestrado, e ele achou o meu trabalho de pesquisa lá do mestrado que eu publiquei, e ele falou assim, Ana, esse trabalho é muito bom, a gente pode conversar, não sei o quê. Aí ele falou assim, seu trabalho está sendo citado mais 16 vezes. Gente, eu lembro que quando eu fazia mestrado, eu falava assim, se o meu trabalho fosse citado 2 vezes, eu ia ser o supra-sumo, eu vou ser assim, a pessoa mais inteligente que eu conheço. Porque, assim, ser citado, não tem número de seguidor, não tem número de conta bancária. Você não sabe o que é ser citado, gente. Significa que seu trabalho, ele foi muito bom. E ele foi citado 6 vezes. Aí eu falei, gente, é o sinal divino que Deus tá me dando. Volta pra academia e vai continuar o seu trabalho. Porque, né, tá tendo muita performance nele. E eu vou voltar a pesquisar, né? Surgiu de novo aquele ar de pesquisadora dentro de mim. Eu quero voltar a pesquisar sobre incentivos fiscais. Estou voltando para a universidade. Para que os alunos, né, sejam os meus orientandos aí, a gente consiga produzir dentro dessa área aí também. Ai, parabéns, parabéns. Sempre uma conquista, né? Muito bom. Mas, gente, vocês viram aí que a Ana... Esses dias eu ouvi uma pessoa que eu não lembro exatamente o que ela era, mas ela falou uma coisa que me chamou a atenção. Acho que foi numa live, alguma coisa que eu tava ouvindo. Então ela falou assim, ela fala para mulheres, né? Ela falou, não usem a palavra guerreira, porque guerreira vem de batalha, vem de luta, vem de estar lutando, de estar guerreando. E não é uma boa palavra para identificar a mulher forte, né? A mulher que é competente, que é empoderada. Não use essa palavra. Então, eu quase que fui falar, Ana, você é muito guerreira. Então, eu já vou, assim, mudar. Não, Letícia, mas eu adoro, pode falar. Não, porque tem gente... É porque, assim, a gente tem que perguntar para as pessoas hoje, o que você gosta, né? Antes de falar alguma coisa. Acho que o importante é isso. O que a pessoa sente mais à vontade. Quando falam que eu sou guerreira, eu falo assim, eu sou mesmo. Eu sou uma guerreira, porque lutar todos os dias. Gente, tem dia que eu não tô afim de trabalhar, sabe? Eu falo assim, eu não vou nem ligar o computador hoje. Tem dia assim que eu tô desse jeito. E eu falo, não, mas eu tenho que pagar minhas contas. Eu vou lá e ligo. Então, essa é a minha guerra, sabe? Não é que eu tô guerreando hoje, mas é assim. É uma guerra. Levantar da cama pra mim todos os dias, igual a semana passada, eu tava com muita dor no peito. Isso acaba trazendo muita coisa na minha cabeça. E o emocional manda muito na nossa vida. E aí eu peguei e falei assim, gente, eu não consigo nem trabalhar hoje. Meus clientes ligando, desesperada. Eu falei, gente, eu não consigo nem olhar no celular. Tive que trocar. Eu tenho 2 celulares. O celular do cliente, eu coloquei bem afastado, que eu não conseguia pegar no celular naquele dia. Aí eu falei, gente, mas eu preciso trabalhar, senão o cliente vai embora. Aí eu fui e venci a guerra, a minha guerra interna. Então, todos os dias eu tenho uma guerra interna muito grande para vencer. E pode me chamar de guerreira, pra mim é um baita de um elogio, pode me chamar. Então tá bom. Já que está autorizado, que não vai ter... Eu falo que eu acho que você realmente, assim, gente, olha só, depois você conta um pouquinho da tua história, que como é um podcast, pode ser que alguém esteja nos ouvindo e não saiba da sua história, mas a Ana de fato é uma guerreira, uma batalhadora, além de ser uma excelente profissional, além de, como vocês já ouviram aí ela falar, né, gostar de estudar, gostar de pesquisar, é uma pessoa que está sempre compartilhando, né, então eu admiro muito as pessoas que têm essa... Gente, porque olha assim, é um trabalho, né? Todo dia a gente tá compartilhando um pouco da nossa vida, levando um pouco da nossa experiência, ensinando. Então não tem como a gente não admirar alguém assim. Só que a Ana tem algo mais. Ela luta de fato, né, Ana? É uma luta diária para vencer uma doença que, no seu caso, pelo que eu entendi, é um pouco que não é invencível, né? Então não sei se quiser também falar um pouquinho,
porque é importante para a gente ver, porque, olha só, às vezes a gente reclama de coisas que são tão pequenas, né, e que dá para contornar, então é legal quando a gente traz essa experiência de alguém que tá aí, tá mostrando resultado, mostrando garra, competência e travando essas batalhas diárias. Não, acho assim, todo mundo tem, sabe, batalhas. Eu não imaginava que a minha ia ser tão grande, sabe, que sempre teve. Eu até falei pra minha mãe, mas que vida ruim, né? Porque quando a gente tava ganhando dinheiro, parece que ia ser o final feliz, sabe? Ia acabar o livro, era uma vez, a gente ia ser o final feliz ali, todo mundo ganha dinheiro, tudo bem no escritório, aí veio uma doença. Falei, mãe, parece que toda vez que a gente tá lá em cima, pá, derrubou a gente lá pra baixo. Mas, assim, a gente tem que tirar proveito de tudo que acontece. Até saída de cliente, sabe? Eu fico assim, gente, quando o cliente sai, eu fico super chateada, Letícia. Porque eu fico pensando, será que a culpa é minha? Mas às vezes a relação com o cliente ela vai tão desgastada, não por culpa do profissional em si, mas que o cliente não entende o que a gente quer passar. E aí ele se sente melhor com pessoas que vão indicar para ele a sonegação, por exemplo, que é uma coisa que eu costumo não fazer. E brigo muito com meus clientes quando eles vão sonegar. Então, tem gente que não aguenta e sai. Aí eu fico pensando assim, antigamente eu ficava muito chateada, mas hoje eu falo assim, não, ele tá saindo para surgir outra coisa na minha vida. E aí eu fui pensar, se esse cliente não tivesse saído, eu não ia querer voltar para dar aula, que é uma coisa que eu sou apaixonada. Então, assim, todos os dias nós temos batalhas. A minha é uma de saúde também. Mas todo mundo aqui tem batalha, tem filho pequeno. Eu lembro da minha mãe, que a mãe é contadora. Ela me estudou muito sobre essa questão de vencer as batalhas diárias, porque eu lembro do cliente dela, sabe? Falando pra ela assim, nossa, eu vou ter que mudar de contador porque você tem 2 filhas, né? Você trabalha em casa. A mãe tinha que trabalhar em casa naquela época porque realmente eram 2 filhas pequenas. E naquela época, né, uns 20 anos atrás, você largar, né, uma criança com outra pessoa, minha mãe não tinha essa possibilidade. Então ela trabalhava em casa. E aí eu lembro, tipo assim, ela pegava, porque eu era já maior, né? Tem diferença com minha irmã de 5 anos. Ela lá, trabalhando, um computadorzão enorme, assim, ela trabalhando ali, Ana Letícia em cima do teclado. Bebê, minha mãe ali, né? Colocava ela no peito e trabalhava, e colocava ela em cima do computador, colocava ela em cima do sofá. E era uma loucura a vida dela, mas ela nunca deixou de fazer. Ela nunca desistiu, né? Eu fico imaginando assim, hoje, né, quando a gente chega no nosso escritório, é tudo lindo, sabe? Que a gente finalmente tem um escritório para chamar de nosso. Então é tudo lindo, tem o nosso nome ali, tem uma cadeira super confortável, ar-condicionado, café do bom e do melhor. E a gente fica pensando, lembrando dessa época, quando era na sala da minha casa, cheio de papel, né? Escritório de contabilidade, a sala era cheio de papel. Tudo bagunçado, o cliente chegava aqui, aquela humilhação, né, de ser aqui na nossa casa, comia gritando. Marido também que não respeita, né? Tem pessoas que não respeitam, não entendem a gravidade do assunto. E aí hoje a gente recebeu os clientes assim no nosso escritório, nossa, é como se fosse um prêmio mesmo, sabe? Toda essa parte que a gente lutou mesmo para ter. Foi uma luta para chegar onde a gente está. E hoje receber o nosso cliente ali, sabe, num lugar super confortável, do jeito que a gente sempre quis oferecer. Então, se a mãe tivesse desistido naquela época, com certeza a gente não teria condição de falar que venceu hoje, né? Mas é isso aí. Então, que sirva de motivação para todo mundo que esteja ouvindo, gente, independente da sua situação, das batalhas diárias que você trava aí, porque realmente todo mundo trava batalhas. Eu tenho 2 pequenos, né? Então a gente sabe que às vezes tem batalhas diárias. Ontem, por exemplo, eu tinha um compromisso aí com a minha audiência também, de fazer uma live às 13 horas, não consegui. Levei meu filho no hospital de manhã. Mas tá tudo bem, graças a Deus, não foi nada demais, mas são coisas que acontecem, a gente tem que contornar, né, e vencer as batalhas. Mas, então que sirva, cada um vai ter as suas batalhas, e a gente vai ter ao longo da nossa vida diversas batalhas, mas tudo é possível, a gente tem que pensar no que nos motiva a continuar. E Ana, mas vamos lá, né? Vamos lá. Tema da nossa live de hoje. E a gente gosta de começar sempre o podcast, a primeira pergunta, sempre uma pergunta de nivelamento, né? Então, por quê? Quando a gente fala assim de oportunidades tributárias, né, por tipo de cliente ou por perfil de cliente, eu gosto sempre de contextualizar.
Então, eu vou começar a contextualizar o que eu entendo por oportunidades tributárias para o perfil do cliente, depois eu vou abrir para você também comentar, porque sempre é interessante a gente ver 2 pontos de vista, 2 realidades, 2 experiências aí, e daí vamos desenvolver em cima disso. Mas o que eu pensei quando eu defini assim, o tema do podcast, oportunidade tributária. A gente sabe que a nossa área tributária, ou nós que estamos vivenciando isso no dia a dia, a gente percebe que existem muitas coisas que a gente pode fazer para auxiliar as empresas. Dependendo do perfil de empresa, e eu atendo mais empresas do que pessoas físicas, né? E quando eu falo do tributarista de inteligência de negócios e a carreira que eu resolvi, que eu escolhi, é uma carreira voltada para atender empresas. E tem muitas oportunidades para explorar. Então, quando eu falo em oportunidades tributárias, eu estou pensando em quais serviços eu posso prestar para aquela empresa. E quando eu falo de perfil de empresa ou de tipo de empresa, eu vejo que se a empresa é de um determinado, se ela é uma indústria, por exemplo, eu vou ter serviços tributários específicos que eu posso explorar para ela. Se ela é um comércio, seja um comércio atacadista, se é um comércio varejista, eu vou identificar outros. Se é uma prestadora de serviço, eu vou identificar outros. Se é uma empresa do Simples, eu vou identificar outros. Se é do lucro real, se é do lucro arbitrado, se é do lucro presumido, eu consigo hoje, depois de muito tempo de experiência e atendendo diversos perfis de clientes diferentes, identificar oportunidades para prestação de serviço conforme o perfil do cliente que vem até mim. Você nota isso também no seu dia a dia, que você conseguiu já definir dentro da sua carteira de serviços aí qual oportunidade explorar para determinado perfil de cliente? Ou você segmentou em algum, ou não, a tua carteira também é mais variada? Letícia, vou ser bem sincera aqui, porque eu sei que tem muita gente ouvindo a gente que está na mesma situação. É muito raro a gente achar um advogado que quer ser tributarista, que ele fala assim, eu quero ser tributarista porque eu trabalhei numa grande empresa, aprendi muito e agora eu vou andar com minhas próprias pernas. A maioria é assim, eu fiz a prova da OAB e de tributário, me apaixonei por tributário na faculdade com 2 matérias, e quer ser tributarista, não é verdade? Você recebe muita gente assim também, eu tenho certeza. E aí eu fico pensando... Deixa eu até falar uma coisa, de público um pouquinho diferente, eu recebo, mas você sabe qual que é o meu principal público? São pessoas de 36 a 45 anos. Então são pessoas que não acabaram de sair da faculdade, que já estão no mercado há muito tempo e quer mudar de área. E daí enxergam no tributário uma boa área, mas vem a mesma dúvida, porque de qualquer forma é um início. É um início. Então, assim, o que falta, às vezes? Eu vejo muito assim, porque a minha irmã, ela é médica, ela tava com muita dúvida qual a especialidade que ela ia seguir. E aí, quando eu perguntei assim pra ela, mas a faculdade, qual você gostou? E ela falou assim, eu rodei na GO, eu rodei na cirurgia, gostei. Aí eu fiquei pensando, gente, na faculdade de Direito, nem na faculdade de Contábeis, a gente não roda em cadeira nenhuma. Então, quando a gente fala assim, eu quero seguir pela área penal. Por quê? Porque eu tinha um professor que ele era muito inspirador. Ninguém fala assim, não, eu quero seguir pela área penal, porque um dia eu fui lá, fiz uma audiência e vi que o profissional ele era muito bom e eu queria ser igual. Não. A pessoa não tem lembranças profissionais, ela tem lembranças acadêmicas. E quando eu faço as perguntas para meus alunos, todos falam a mesma coisa. Não, eu tive um professor muito bom, que ele explicava muito bem, ou então tirava boas notas, então a gente leva muito para o lado acadêmico. E aí, quando vai atuar na prática, a pessoa se perde. Por quê? Porque não é só fazer uma petição. Você tem que lidar com o cliente. Você tem que entender o que o seu cliente quer. Você tem que entender de negócios. Então, não é simplesmente falar, eu fiz a prova da OAB, eu sei o que é prescrição, eu sei o que é decadência, eu sei quais são os princípios. Ok. Eu sei que é regra matriz tributária, fato gerador, base de cálculo. Sabe tudo. Perfeito. Que bom que você sabe, né? Porque tem o conceito na ponta da língua. Artigo 3º do Tributário Nacional, assim, recita, como se fosse uma poesia. Exatamente. Mas eu perguntei aí, tá? Isso aí é o mínimo que você tem que saber. Mas você sabe, por exemplo, como que uma empresa funciona dentro do departamento de custos dela? Como que ela faz para precificar aquele produto? Ou então, você entende por que uma empresa, às vezes, se instala na Bahia, sendo que o maior público dela está no Sul, por causa dos incentivos fiscais? Sabe fazer
projeto de incentivo fiscal. Então, as pessoas às vezes nem sabem. E eu vejo que é muito falta de experiência, de prática de trabalho. Mas é fato. Porque a universidade não contextualiza, né, Ana? Olha só, uma coisa que eu estava pensando. Eu acho que se o professor, de qualquer cadeira que fosse, de qualquer universidade, se ele chegasse na primeira aula com o aluno, contextualizando por que o aluno vai aprender tudo que ele vai aprender, e fazendo como a gente faz nos nossos eventos. Realmente, porque a gente faz uma propaganda positiva do que a gente é, do que a gente faz, e porque é muito bom fazer o que a gente faz. Isso acaba inspirando as outras pessoas que se interessam. Só que a gente não começa a primeira aula falando o que é tributo, o que é regra matriz de incidência tributária. Não, a gente contextualiza em casos práticos, para que como que aquilo vai ser bom para a nossa vida e vai não apenas nos dar uma profissão em que, se a gente fizer tudo direitinho, a gente vai ser bem remunerado, mas que vai levar um propósito. Eu sempre falo do propósito, a gente está ajudando a promover o desenvolvimento econômico do Brasil. Olha que coisa boa isso. A tirar a venda do óleo do empresário, que acho que sonegar o melhor dos mundos. Sim. Então, se o professor universitário tivesse a maturidade que a gente ganha quando a gente está ali no dia a dia com o público, a gente teria muitos acadêmicos mais bem preparados saindo da universidade. Mas aí, voltando uma outra coisa, antes de você continuar, Ana, muitos professores universitários não têm a vivência prática. Então, é muito difícil para eles passar isso que a gente passa, porque eles não vivem isso no dia a dia. Eles nunca viveram muitas vezes. Mas da mesma forma, tem muito professor que ensina a teoria como ninguém. E eu vou ser sincera, eu acho que não é competência deles. Eu sendo bem sincera. Porque eu não queria passar 10 anos na faculdade, apesar de ter passado. Mas eu precisaria passar 10 anos. Eu, como professora, minha primeira turma foi na UFG. Eu dei aula de contabilidade tributária. E eu fiquei super angustiada, porque eu ia terminar a matéria mais importante de toda a faculdade. Ela só tinha um semestre. E eu não tinha dado tudo o que eu precisava dar. Por quê? Porque eu não ia dar conta. Primeiro que meus alunos não iam captar tudo em 6 meses. Eu precisava construir um ensino. Da mesma forma que uma pessoa ela não sabe aprender integral na pré-escola. Não posso ensinar integral para uma pessoa que está aprendendo a ler e escrever. Então, da mesma forma, eu não podia ensinar a prática tributária sem que a pessoa que está ali aprendendo contabilidade tributária não soubesse nem o que é o CTN. O que é a Constituição Federal, o que é a Lei do Simples Nacional. Então, a gente tem que construir uma base. Não dá tempo. Da mesma forma, não vai ter como as pessoas passarem 10 anos na faculdade para aprender tributário. Então, e não tem mercado para todo mundo. Eu sou uma privilegiada. Eu entrei na KPMG, uma das maiores empresas de auditoria do mundo. Foi a maior escola da minha vida. E eu aprendi muito lá. Não só o tributário em si, porque eu apanhei muito. Nossa, não sabia nada. Eu já contei minha história para muita gente. Mas eu não sabia nada de tributário. Eu nunca tinha tido tributário na faculdade. Eu entrei lá muito jovem. Né? Eu tinha acabado de fazer 18 anos. Era meu primeiro emprego. Eu ainda era retardadinha mental. Então, sabe aquela menina vislumbrada de interior, gente? Eu tinha acabado de... Porque Goiânia, ele é meio que o interior, né? Eu nunca tinha viajado de avião. Então, eu ia minha primeira viagem para São Paulo. Fiquei lá um mês. Eu era bem vislumbrada. Mas aí eu aprendi a ser profissional. Apanhei muito dos meus chefes, né? Brigavam muito comigo. Peraí, deixa eu só desligar o telefone aqui que eu tinha esquecido. Tranquilo, gente. Ao vivo é assim mesmo. A coisa acontece. Então, assim, a KPMG, ela foi uma aula. Foi uma faculdade pra mim, né? Eu aprendi tributário lá. E foi na dura mesmo. Hoje, mas a pessoa vai ficar me ligando aqui. E, assim, eu queria muito que a maioria das pessoas pudessem passar por isso, sabe? Trabalhar no escritório grande. Pra vocês verem, eu trabalhava no escritório grande, como a KPMG, e muitas vezes eu servi cafezinho. E eu vejo muito aluno hoje falando assim pra mim, porque lá onde eu trabalho, eu só fico tirando xerox. E aí eu também criticava. Nossa, eu só servia... Uma vez meu chefe mandou eu servir café e eu me senti super humilhada. Mas... enquanto eu servia café, eu pude observar ele fazendo uma reunião com o cliente. Então, assim, depois, né, que eu cresci, eu fui lembrar, eu falei assim, gente, eu servia café, mas toda vez que eu entrava ali na sala, era uma oportunidade que eu tinha de saber como que ele precificava. Que outra oportunidade uma trainee ia ter de saber uma precificação da KPMG se não servindo café? Então, não era de todo ruim eu servir café. Da mesma forma, eu vejo muitos profissionais hoje querendo entrar no escritório de contabilidade, advocacia, ganhando R$6.000. Eu ganhava, naquela época, como trainee, 1.600.
Era o maior salário da vida naquela época. Era bem grande, em 2011, para quem estava começando. Mas hoje as pessoas não valorizam, sabe? Se você vai começar, você não sabe nada e vai ter a oportunidade de trabalhar numa empresa grande, R$ 1.800. Aí você fica assim, nossa, mas eu queria ganhar 6 mil. Muita gente entra no meu escritório assim. Eu chego, por exemplo, eu trabalho para a pessoa e ela fala assim, nossa, mas eu posso fazer da minha casa? Eu falo, não, sabe o que de uma coisa? Vai para sua casa, deixa que eu faço, eu deposito todo mês para você o seu salário. Fica de boa lá dormindo que eu vou ficar aqui trabalhando para você. Então, assim, as pessoas, elas não querem mais ter esse caminho, sabe? Que ele é árduo, ele é demorado e precisa de disciplina. Entendem, assim, que às vezes uma briga, por exemplo, eu fico imaginando muito, Letícia, assim, que como essa geração, eu sinto que essa geração tá mais sentida, sabe? A gente não pode fazer as mesmas brincadeiras, a gente não pode falar muita coisa, senão você é homofóbico, você é petista, você não sei o quê. Então, assim, eu fico imaginando as pauladas que eu levava lá na KPMG, se eu levasse essas pauladas hoje, ia ser assim, é machista. Porque, sim, já fui no escritório que eles falavam coisas machistas para mim. Mas eu ia deixar de ter uma oportunidade de trabalhar naquela empresa só porque eles eram machistas comigo? Eu não era aquela pessoa. Então, assim, eu engoli muita coisa. Talvez hoje as pessoas que estão se formando agora vão trabalhar dessa forma e no primeiro baque de realidade elas desistem. Porque falam, nossa, isso aqui não é pra mim, essa pessoa é machista demais, a pessoa tá me explorando. Tinha vez que eu ficava lá na empresa, chegava lá cedo, 7 horas da manhã, era interior, a gente ia muito para o interior, e a gente ficava lá até meia-noite. E assim, empresa no meio do nada, usina, no meio do nada, não tinha nada perto, sem comer, sem nada. E no dia seguinte tinha que voltar lá às 7 horas da manhã de novo. E eu não recebia hora extra. Aí eu fico imaginando se as pessoas que estão chegando agora, elas aceitariam isso. Eu não recebia hora extra, mas eu tinha oportunidade de trabalhar em uma das maiores usinas de álcool do estado de Goiás. Então eu tinha ali, na minha mão ali, uma gama de oportunidade imensa. Eu tinha a oportunidade de conhecer o dono da maior usina de álcool de Goiás. Eu tinha a oportunidade de conhecer o contador da maior usina. Então ali é um network gigante que eu fazia. Se eu tivesse naquela época a mentalidade que eu tenho hoje, com certeza não seria tão tímida. Teria anotado o telefone de todo mundo da KPMG de São Paulo que eu conheci. Conheci várias pessoas, mas não anotei o telefone naquela época. Ainda não tinha WhatsApp. Então, assim, eu teria anotado o contato de todo mundo. Teria feito mais network do que eu fiz naquela época. Então, hoje eu ia brilhar. Eu ia ser amiga do dono da indústria de Jales Baixado. Vocês iam ver, gente. Ia ser uma loucura. Então, assim, hoje tem oportunidade de vocês participarem. E tem que entender que é um processo, sabe? Não vai ser na faculdade que você vai aprender. Aí, o que você faz? Vai atrás de um curso. Vai atrás de um curso para você entender. Igual a Letícia mesmo, vai dar um curso daqui a pouco. Já tô contando o nome antes dela falar. Vai lá e faz, gente. Porque tá pegando a experiência que a Letícia tem de anos dela, que ela transformou num curso, que ela resolveu, mastigou para você não ter, assim, que levar tantos anos quanto ela levou, e você vai pegar todas as ideias dela. Aliás, as lives que você tá dando, né, Letícia, no evento que você tá dando, já dão vários insights para as pessoas de coisas que você demorou muitos anos para aprender, que você condensou, viu o que dá certo, o que não dá, e tá passando para a pessoa. Então, aproveitem, né, a oportunidade que vocês têm de fazer curso específico. Eu faço curso, gente, todo mês. Se eu não tiver um curso para fazer todo mês, eu fico louca. Esse é um investimento, sabe? Eu fico feliz. É igual comprar uma bolsa. A gente que faz, que fica rico da advocacia, né? Tá como o Louis Vuitton ali na foto do Instagram. Gente, eu taco curso, sabe? Eu fico feliz da vida de gastar dinheiro com curso. Eu tava de Covid, ler, e aí eu coloquei lá, gente, tô aqui de Covid, passando mal, mas tô assistindo um curso de recuperação tributária. Super emocionada de ter comprado aquele curso, custou caríssimo. Eu deixei a bolsa de lado e falei assim, eu vou comprar esse curso aqui, vou investir na minha educação, porque esse curso aqui vai me abrir muita porta. Então, assim, é um investimento. É igual comprar a bolsa, fazer uma viagem. Pra mim, eu fico super feliz. Eu fico em êxtase. Eu vejo muita gente que fala assim, eu também vendo curso, gente. Aí o aluno chega assim pra mim e fala assim, professora, eu não tenho condição de fazer o curso agora. Eu falo pra ele assim, então vai procurar um cliente. Você vai procurar um cliente e esse primeiro cliente seu, você vai lá e faz um investimento no curso. Eu faço questão de não dar curso para ninguém. Eu falo isso para meus alunos, eu não faço questão de não dar curso para ninguém, porque se eu der o curso para a pessoa, ela não vai valorizar. Não valoriza. Eu já algumas vezes no passado, sempre o pessoal vem,
sorteia bolsa de estudos e tal. E eu fiz algumas vezes, a gente sorteava a bolsa, mas era sempre aquele que sorteia a bolsa, aquele que nunca abriu o curso na vida. Então eu também desisti porque a pessoa não dá valor. E tudo na vida a gente precisa valorizar, porque precisa ter vindo do nosso esforço aquele resultado. Porque coisa muito de mão beijada, a pessoa não valoriza. E aí também não vai colher, não vai ser bom para ela, não vai ser bom para mim, então, né? Não, e vou falar uma coisa. Sabe qual que é a melhor coisa, Letícia? Eu falo isso, então eu falo para vocês que é bom falar. Eu gastei R$ 3.000 no curso de estratégia com cursos, no cursinho no imposto de renda, e foi o cursinho que me ensinou a advogar. Até hoje eu falo, gente, foi os melhores R$ 3.000 que eu investi na vida. Como que eu vou tirar isso de vocês, gente? Quanto depois, né? Então. Mas, Ana, vamos para o pessoal que está aqui. Eu até falei bastante, quem acompanhou o Despertar da Matrix, eu falei bastante sobre, tanto na aula 1 como na aula 2, sobre a questão das oportunidades, né? E como que a gente constrói a nossa esteira de serviços. E aí, hoje, eu vejo assim, que quando o pessoal vai... Claro, se a gente vai... Eu vejo como dois mundos bem distintos, o mundo CLT do mundo do empreendedorismo. Né? O mundo do CLT... É claro, você vai ter o teu cliente interno, você não vai estar tão preocupado ali em desenvolver carteira de clientes, explorar uma esteira de serviços, você está com o teu cliente interno ali, você tem que fazer o melhor trabalho para ele. E aí, claro que toda a experiência é muito válida, às vezes até vem alguns alunos perguntar, professora, mas o que você recomenda? Que eu já comece empreendendo ou que se eu tiver alguma oportunidade de trabalhar em algum outro lugar na área tributária, que eu abrace a oportunidade? Eu falo, olha, se você não tem experiência nenhuma, abraça a oportunidade por um tempo, porque você vai aprender muito. E você vai se capacitar para empreender depois. Contudo, muita gente não tem a oportunidade, né, Ana? A gente fala com pessoas do Brasil todo, pessoas que moram em cidade pequena, não tem oportunidade. E às vezes, se ficar esperando, nunca vai ter. Né? A não ser que tenha que ir para outro lugar. Sim, a gente sabe que nem todo mundo. Então, também não fique esperando vir a oportunidade. Empreenda, vai em busca. Então, eu gosto de falar para os dois públicos, assim, e eu foco muito nas pessoas que querem empreender, que querem montar a carteira de serviços, a carteira de clientes e a esteira de serviços. E é por isso que eu pensei assim, a gente fala, como que a gente vai identificar quais são os principais serviços que eu posso ofertar para um perfil de cliente. Independente, gente, às vezes é importante você nichar, por isso que eu até te perguntei se você nichou. Eu nichei dentro da minha carreira tributária, nichei porque acabou que, assim, alguns clientes, então hoje eu atendo muitos clientes de um único nicho, que é o nicho de praticagem, atendo várias praticagens no Brasil todo, mas eu não atendo só praticagem, eu atendo empresas do lucro do Simples Nacional, do lucro presumido, do lucro real, então isso fez assim que eu conseguisse entender bem certinho quais são os serviços que eu consigo colocar para cada perfil de clientes. E aí, como que você, dentro da tua experiência, tá? Dentro da tua experiência, vem construindo isso? Porque para mim foi muito com base na experiência. Hoje eu ensino, mas não foi algo que ninguém me ensinou, foi algo que eu vivi na prática mesmo, que eu consegui identificar e montar uma carteira de serviços focada em perfil de cliente por conta da minha experiência. Como que você tem visto isso na sua experiência, na sua carreira? Lê, eu bati em 40 empresas no início da minha carreira e nenhuma abriu porta para mim. Eu literalmente levei meu currículo debaixo do braço, deixei nas empresas e elas jogaram fora. Ninguém ligou para mim. Eu fui nessas indústrias grandes, lá do Daia. A menina queria competir com a KPMG, né? E fui levar e as pessoas não deixavam. Eu falo com a secretária, ela não deixava subir nem para falar com o contador. Uma vez só eu consegui falar com o gerente de uma empresa, mas eu tenho certeza também que ele não mandou o currículo. Então, assim, e aí uma vez eu vi uma pessoa que eu mandei o currículo para ela, lá dentro de uma loja, e ela olhou aquilo ali e ela falou assim, nossa, mas você tem tanta coisa aqui que você fez, você estudou tanto, por que você tá batendo aqui na minha porta? Aí eu falei que, gente, voltei a estudar para concurso. Desisti da advocacia e voltei a estudar para concurso. Aí, muito tempo depois, eu falei assim, eu bati errado. Eu não devia ter chegado lá na hora que a empresa, que o cara tá trabalhando, falando, tudo bem, eu sou da pauta, mas não é assim que a gente chega. E aí eu queria abraçar o mundo naquela época.
né? Eu queria pegar qualquer coisa tributária e ter uma gama enorme de empresas que você pode trabalhar. Ótimo, só que aí você deixa de observar algumas situações porque você não tem uma palavrinha chamada ceticismo. O tal do ceticismo significa o quê? É você bater o olho numa transportadora, pegar a nota fiscal de uma transportadora e já bater o olho onde que está errado na nota fiscal. Eu via muito uma pessoa que eu conheço, que eu admiro bastante, foi meu professor, ele fazia muito isso. Eu perguntava algumas coisas para ele, falava assim, me manda nota fiscal. Ele batia o olho, ele via coisas que eu não via. A minha mãe, a mesma forma, falava, mãe, onde está a empresa aqui, não sei o quê, dá uma olhada para mim. Ela batia o olho na nota de infração, ela sabia o que estava acontecendo. E aí eu fui vendo que é por conta da experiência, porque ela não estudava todas as empresas do mundo, né? Lucro real, lucro presumido, simples, indústria, rural, não. Ela estudava Simples Nacional. Ela tinha muita experiência com Simples Nacional. Então ela sabia olhar exatamente, ela nem pensava, ela nem pesquisava, porque ela fazia tanto que lá virou rotina, que ela já decorou. E aí eu falei assim, eu preciso ser assim, né? E aí eu fui afunilando. Eu comecei também querendo abraçar o mundo. E aí eu percebi que iam acontecer duas coisas comigo. A primeira, eu ia errar, eu ia prejudicar o meu cliente porque eu não tinha experiência. Meu nome ia ficar sujo e talvez eu nunca mais ia poder me reerguer. Ou até ser presa. E pagar coisas que eu não tinha dinheiro para pagar na época. E a outra coisa que ia acontecer era eu ficar louca. Porque como é que estuda tudo ao mesmo tempo? Não tem condição, gente. Então eu fui afunilando para ICMS. Fui pegando empresas do ICMS, comecei assim, não fui escolhendo primeiro um nicho de tributação, não. Eu fui escolhendo ICMS, eu quero atuar com ICMS, defesa do ICMS. E aí eu estudei ICMS para todos os regimes, regime lucro real, lucro presumido, arbitrado e o Simples Nacional. E aí eu fui atrás de empresas para poder fazer defesa do ICMS, porque eu li a Lei Candir inteira, eu li o decreto estadual inteiro, e aí eu fui atrás para oferecer esse serviço. Então, assim, o que eu vejo? Primeiro, não é o que você gosta. Desculpe, não é muito o que você gosta, não. É o que você pode oferecer. Tem gente que chega pra mim e fala assim, meu primo tem um pet shop, mas eu quero advogar pra indústria. Eu falo pra ela, cara, seu primo tem um pet shop. Vai lá e oferece pra ele produto monofásico. Daqui a pouco, você vai conseguir oferecer esse produto monofásico pra um monte de pet shop. Vira especialista em pet shop. A minha mãe tem um supermercado. Eu falo, gente... Vai para dentro do supermercado da sua mãe fazer um planejamento tributário para ela, uma análise, uma auditoria, como se você fosse um auditor fiscal do ICMS. Vai lá e faz uma auditoria e fala, mãe, olha, se um auditor bater hoje aqui na gente, vai acontecer isso, a gente vai ter que pagar tanto de multa. Então, às vezes, as pessoas elas querem ir para uma coisa que elas acham que gostam, às vezes não tem nem tanta experiência, e acabam se esquecendo que elas têm oportunidade em outros locais. Então, uma dica que eu dou aí para quem está assistindo, quem está ouvindo o podcast, seria isso. Começa a pesquisar aí na sua cabeça quem que você pode conversar que vai ser aquela pessoa que vai te indicar. Porque bater na porta dos outros sem a pessoa te conhecer, eu não recomendo. Não façam isso. Foi difícil pra mim e me fez desistir. Então, como eu não quero que ninguém desista, né? Eu quero que todo mundo venha aqui pro outro lado da Matrix, né? Então, eu dou essa dica pra vocês. Comecem observando o que vocês podem oferecer, quem pode indicar, né? O trabalho de vocês de um jeito fácil. Não precisa ser, tributário não é difícil, a gente só precisa começar. Depois que você começa... É verdade. E até dar uma dica para o pessoal, aqui a gente está hoje no episódio 44 do podcast, quer dizer que tem mais 43 episódios. Exatamente no episódio 3, eu falei um pouco sobre como que a gente pode identificar a nossa persona, né? Então, como que a gente pode identificar esse perfil de cliente ideal. E eu vou falar mais sobre isso também na aula 3 hoje do Despertar da Matrix, mas pode ser que você esteja nos ouvindo depois que a aula 3 já saiu do ar. Então, a dica que eu dou, seguindo a linha da Ana e seguindo o que meu querido colega sócio Carlos Pinto fala, olhe os seus contatos do celular. Ali tem ouro. Ali estão os teus primeiros clientes, né? Estão os teus primeiros clientes. Então, a gente identificar, e aí eu vou falar um pouquinho, Ana, e depois eu quero te ouvir também. Como que eu faço hoje para identificar as oportunidades por perfil de cliente, tá? Então, por exemplo, eu sei que o primeiro ponto que eu vou buscar
entender sobre aquele cliente, vamos pensar que chegou um CNPJ aqui, que é um potencial CNPJ que eu posso fazer uma apresentação, marcar uma reunião e ofertar alguma coisa na área tributária. Então, a primeira coisa que eu faço em relação àquele CNPJ é identificar se ele está no Simples ou se ele está fora do Simples Nacional, né? E hoje a gente tem como pesquisar isso na própria internet, né? Você pesquisa lá se a empresa está no Simples ou não. Se ela está no Simples Nacional, aí eu vou olhar qual que é a atividade que ela presta, né? Qual que é o CNAE, né? O código de atividade dela, para saber se aquele CNAE está dentro de um daqueles CNAEs que eu tenho a possibilidade de fazer o compliance do PIS/COFINS monofásico para as empresas que estão enquadradas no monofásico ou no ICMS da substituição tributária. Para quem acompanhou o Despertar, eu falei sobre isso na aula 1. Então, esse é o primeiro passo que eu olho. Se tá, então a gente faz tipo um checklist, né? É o nosso checklist. Eu sei que para o Simples Nacional vai valer a pena para mim olhar esse primeiro ponto. Não se enquadra do Simples Nacional, mas não se enquadra. O segundo ponto que eu vou olhar é se a empresa possui débitos. Eu também consigo pesquisar de forma gratuita, pública na internet, se a empresa possui débitos. Principalmente, né, mais fácil são os débitos federais, que se você consolida lá, dentro, como no Simples é todo recolhimento unificado, você consegue saber. E se a empresa possui débitos, eu também der uma outra pista que eu posso também tentar ajudá-la a regularizar esses débitos. Mas se a empresa não está no Simples Nacional, e eu já identifiquei qual é a atividade dela, aí eu vou verificar, sempre uso de bases públicas, né? Então, o que eu consigo acessar de bases públicas relacionadas a essa empresa? Aí eu vou verificar, eu entro nos tribunais, eu sempre faço isso, dou uma pesquisada nos tribunais, tudo que eu consigo achar lá. Por quê? Eu também. Isso é até uma dica, gente, assim, os advogados acabam tendo essa facilidade, né, que a gente consegue acessar até a íntegra dos processos. E quando a gente consegue acessar a íntegra dos processos, muitas vezes a gente tem acesso a documentos da empresa que estão juntados no processo. E esses documentos também nos trazem informações importantes que podem nos auxiliar a identificar outros serviços que a gente possa prestar para essas pessoas. Por exemplo, se eu tenho dados da empresa, se ela de uma nota fiscal, por exemplo, que eu consiga tributar, que eu consiga identificar se ela importa, se ela não importa. Aí eu consigo também ir mapeando oportunidades de serviços, meus serviços iniciais, né? Aqueles que são mais fáceis dela me contratar. E para quem não é advogado e não tem acesso, né? A gente não consegue, quem não é advogado não consegue ter acesso à íntegra dos processos. Conversa com o colega. Eu falo, sempre falo, tem o teu amigo, tem o seu parceiro advogado, né, nas suas estratégias aí. Tem o seu colega advogado, porque às vezes, assim como ter os colegas contadores também ajuda em alguns momentos, também é bom ter os colegas advogados para ajudar em outros momentos estratégicos, para a gente poder mapear, né, fazer um mapeamento aí do cliente e daí poder identificar. Eu sei quais são os serviços que eu consigo oferecer para uma empresa que seja do Simples Nacional, sei quais são os principais serviços que eu consigo oferecer para a empresa do lucro real, do lucro presumido ou arbitrado. E aí, claro, tem alguns nichos específicos que a gente vai conseguir explorar outros serviços, né? Como é o caso de clínicas médicas, como é o caso de importadores, de exportadores, né? Empresa que tem a opção de ter algum benefício fiscal ou não. Isso a gente vai amadurecendo ao longo da nossa experiência. Mas de pontapé inicial aí, o que eu falo para identificar as oportunidades por perfil de cliente, a dica de ouro que eu dou é assim, seja realmente um fuçador do Google. Né? Fuçador do Google, fuça o máximo que você conseguir extrair aí de forma gratuita de informações do Google que ele te traga das bases aí do governo, das receitas, né, estadual, Receita Federal, estadual, municipal, que você consiga identificar oportunidades para o seu cliente. Como que você costuma fazer isso, Ana? Aí me dá mais dicas aí, me ensina mais coisas também, coisas que você faz aí no dia a dia que são interessantes. Eu lembro uma vez, eu quero que você conte isso agora, nesse podcast também,
que eu ouvi você falando da quando você vai na farmácia e compra alguma coisa para você também identificar a oportunidade. Vai, dá essa dica aí, porque essa foi muito boa. Lê, eu faço a mesma coisa que você faz. Eu vou atrás do processo, igualzinho. Gente, a gente não sabe, eu não sabia nem que documento que devia juntar, sabe? Eu vou lá, pego um processo muito semelhante, vejo quais são os documentos que o advogado juntou, eu dou uma olhada para ver o que o juiz falou e eu falo assim, nossa, ele errou nisso daqui, então quando eu for fazer, eu não posso errar como esse advogado errou. Então, assim, aprende muito olhando o processo dos outros, além de ter ali também jurisprudência, né, sua mão. Porque uma vez eu até coloquei, eu acessei um processo, era o mesmo juiz que ia julgar o meu, e eu ainda coloquei o processo lá junto, a decisão, e falei assim, olha aqui, senhor juiz, você já julgou procedente esse processo aqui, estamos aqui na íntegra para você de novo. Vai ter que julgar o meu procedente também, só para dar aquela lembradinha que às vezes esquecem, né? E aí, então, assim, eu faço a mesma coisa, vou atrás, olho os processos também. E para prospectar, eu fiz isso uma vez, sabe? Eu contei isso também em outra oportunidade para conversa aqui com a Letícia. Eu ia lá no supermercado, eu vou no supermercado, eu vou no pet shop, eu vou na farmácia. Só que nessa época uma estratégia que vale para várias situações, né? Que é tudo monofásico. Então, eu fui na farmácia, que era aqui perto de casa, minha mãe conhecia o dono. E aí eu pensei, vai ser mais fácil conversar com ele. Eu fui mais ou menos assim, umas 4 horas da tarde, uma terça-feira, que tava mais vazia, não tinha ninguém lá. Aí eu comprei um produto, pedi nota fiscal, ele já ficou assim, chateado, né, que ia ter que emitir uma nota fiscal de R$ 5. E aí eu falei pra ele, não, me dá nota fiscal e tal. E voltei aqui pra casa, dei uma olhadinha, conferi o NCM dos produtos que eu comprei. E aí eu fui lá e levei pra ele, falei assim, olha, esse NCM aqui tá errado. Aí ele falou assim, quê? Eu falei, NCM. Você sabe por quê? Ele falou, não, eu faço a nota aqui, mas eu nem sei, esse NCM eu coloco qualquer número pra passar a nota fiscal. O contador falou assim. Aí eu falei, nossa, não, mas você tá pagando imposto a mais do que você deveria. E ainda expliquei pra ele que a primeira coisa que eles querem falar é a culpa do meu contador, então eu tenho que mudar de contador. E, gente, eu sou contadora também. Falei, não, a culpa não é do seu contador, a culpa é sua. A culpa é sua, porque você que deveria estar cadastrando o NCM correto. Você que deveria ter investido em um programa para controlar o seu estoque aqui, ou então uma pessoa de TI para vir aqui padronizar para você esses produtos. Você não investiu na sua empresa e você está pagando por isso. E aí eu falo pra ele, vai no contador, reclama no contador não. Daqui que eu vou resolver pra você. Eu vou verificar o seu sistema, vou te indicar um sistema. Se você precisar de uma pessoa para vir aqui colocar, né? O meu escritório me oferece esse serviço também. A gente vai padronizar, colocar as alíquotas para você, todos os NCMs. Por quê? Porque quando você emite uma nota fiscal, um NCM, eu sou contadora, gente. Meu programa, eu jogo tudo no programa. A gente não vai analisar 1.500 notas, uma por uma, para ver se ganhando R$ 200 de contabilidade. Não vai, contador nenhum faz isso. Aí você vai e joga no sistema. O meu sistema ele não vai separar o produto monofásico, porque o meu sistema separa. Só que ele não vai separar porque o cliente colocou o NCM errado. Porque o meu programa ele é um cruzamento de dados. Então, se ele não bate o NCM de monofásico, o NCM que está na nota, ele joga tudo como receita total, não faz separação. E aí o contador vai jogar no Simples Nacional como receita total. Então, eu já chego para o cliente com essa visão. Eu vejo muita gente chegando errado. Que a primeira coisa que o cliente fala é essa, é o que eu mais escuto. Eu vou conversar com o meu contador, porque ele está fazendo errado. E aí eu chamo a responsabilidade para ele. A responsabilidade é sua. Seu contador tá certo. Igual uma aluna chegou para mim esses dias atrás, né? Porque eu sofri uma auditoria. A empresa era um supermercado também. E eu falei assim para ela, e ela falou assim, eu tenho que conversar com a cliente para ela mudar de contador. Eu vou até procurar um contador para ela. Eu falei assim, você é o quê? Você é advogada. Você vai procurar contador para sua cliente? Você tem o que a ver com isso? Você não tem nada a ver com isso, não. Você vai chegar para o contador, vai perguntar para ele quanto que ele recebe. Ela foi lá, perguntou, ele falou que recebia R$ 150 fazer contabilidade de lucro real de um supermercado. Aí eu falei assim para ela assim, olha, você vai chegar para esse contador e perguntar se ele tá passando fome. Primeiro de tudo, porque às vezes a pessoa tá, né? É o único cliente que ele tem. Se ele não estiver passando fome, você fala para ele desistir dessa empresa. Ou então cobrar o que realmente deve ser cobrado a partir de 3 mil, que é o que eu costumo cobrar aqui também de lucro real. Lucro real é muito mais difícil, a gente envolve muito mais responsabilidade. E é auditado, sim, com mais facilidade. Então, ainda falei para ela, você vai fazer uma parceria com esse contador. Se ele não conseguir fazer com que o cliente dele pare de pagar 150 e comece a pagar 3 mil, você vai conversar com o seu cliente, vai oferecer isso para ele, e aí você vai fazer uma parceria com o contador.
O contador vai ganhar ali os 2.500 dele, você vai ganhar R$ 500 para estar ali auxiliando da parte jurídica. Você não é contadora, você é advogada. E o contador vai estar ganhando R$ 2.500, você vai estar ganhando 500. E fica tudo certo, o cliente vai ficar satisfeito, porque na verdade, gente, o cliente não sabe nada disso. Ele não sabe da importância que é ter 2 profissionais à sua disposição dessa forma. Ele acha que é só chegar ali e vender. E ele não percebe que hoje o maior sócio dele, que ganha até mais do que ele, é o próprio fisco. O fisco chega a pegar 30% do que a pessoa ganha, não é nem do lucro, é do que ela ganha, né? Da receita, do faturamento dela, não é do lucro, é do faturamento. Então, assim, poxa, não observar isso, né? Não ficar de olho no que o sócio seu está fazendo, que o governo é seu sócio. Então, eu acho que é uma irresponsabilidade muito grande. Eu sempre falo isso para o meu cliente. Falo, você é muito irresponsável, porque você está fazendo isso daqui e não está se preocupando. Tá preocupando em vender, tá preocupando em contratar digital influencer para vender suas peças aqui, mas quando você vende, você não emite nota. Tá mandando produto, mais de R$ 6.000 pelo correio, sem nota fiscal. Eu falei, não, meu irmão, você vai ter que ter uma pessoa aqui para te ajudar. Não é assim que faz. Então vai ser auditado. Não tem como, gente. Pega a máquina de cartão e é a auditoria mais fácil que tem. Então, assim, nem sei mais qual que era a pergunta, mas acho que eu falei bastante. A gente vai emendando um assunto no outro, né? É muita coisa, muita coisa. Teve um ponto que você falou aqui que me chamou a atenção, Ana, e daqui a pouco eu quero fazer uma outra pergunta. Considerar uma outra coisa que eu vejo que é bem importante, tá? Um ponto que você trouxe aí, que é um ponto que sempre me perguntam, e até essa semana eu tive, acho que foi na live de Tira Dúvidas que eu fiz na terça-feira, me perguntaram justamente sobre essa questão do contador, né? Como vencer a objeção do contador. E é algo que sempre surge, né? Porque a gente sabe que o contador é o profissional de segurança, de confiança do empresário. Mas esse é um aspecto bem importante. E os próprios contadores também, quando eles querem migrar para a área tributária, para fazer a parte, né? Começar a se empoderar como tributarista também, eles ficam com esse receio. Mas como que eu vou falar para o meu próprio cliente que eu estou fazendo, né, que eventualmente eu estaria fazendo alguma coisa errada? Mas você trouxe um ponto bem importante, que não é o contador que necessariamente está fazendo alguma coisa errada. Não, é o empresário que não se preocupou em ter um sistema e fazer o cadastro correto dos produtos que ele vende. E aí não dá para fazer que o contador, né, não dá para exigir do contador que ele tenha uma bola de cristal, enfim. E o contador está ali correndo contra o tempo, né? A preocupação do contador é fazer com que os prazos sejam cumpridos, os prazos para apresentação das obrigações tributárias sejam cumpridos. Então, esse é um ponto que eu quero ressaltar, que é muito, muito bom você ter colocado isso, porque é uma pergunta bem corriqueira que eu recebo, sabe? E outro ponto que eu queria colocar aqui também, quando a gente fala dessa identificação das oportunidades, né, de serviços tributários, é que realmente a gente tem que olhar também da estratégia, né? Então, você foi estratégica e falar, deixa eu dar uma olhadinha, não pegar uma nota fiscal, e dentro da nota fiscal a gente precisa entender o que se refere a cada um daqueles campos, a gente precisa olhar ali se é a NCM, que a gente sabe que a gente comprou naquela nota fiscal, mas se de repente a NCM do produto que a gente comprou não corresponde ao que a gente comprou, opa, tem alguma coisa errada aí. Então, por isso que eu até fiz questão que você repetisse essa história, que eu achei muito bacana. E, Ana, até pelo nosso prazo aqui, né, acaba que o podcast eu sempre me estendo um pouco, né, fica difícil ficar numa horinha ali. Eu queria ficar aqui, ó, se pudesse, eu ia ficar 3 horas aqui, ó, conversando. Mas eu queria saber, assim, se você tem no teu dia a dia, que eu vejo, assim, outra pergunta que chega muito, 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 com muita frequência para mim, né? Letícia, você utiliza alguma ferramenta, né? Tem alguma ferramenta que possa me auxiliar aí no processo de identificação de oportunidades? Como que eu posso... Você falou, eu acabei de falar do Google, né? Mas você costuma fazer pesquisas específicas em alguns sites que você queira indicar para o pessoal? E aí, eventualmente, eu posso complementar também com algum outro que eu utilize aí, que possa auxiliar o pessoal a identificar essas oportunidades para os clientes. Olha, site eu não tenho nenhum. Mas, assim, para análise da documentação, do XML, para chegar... Que, gente, já foi o tempo que eu fazia manual. Eu fiz manual
pelo seguinte motivo. Eu tinha que aprender, Letícia, eu tinha que aprender, porque se o sistema tem um erro, se o sistema tem uma falha, e tem, gente, né? Porque é uma máquina que não vai ter uma falha. Mas, assim, eu tinha que aprender, né? A fazer o cálculo, eu tinha que aprender a ler a nota. Então, o sistema, ele é um cruzamento de dados. Eu tinha que aprender campo por campo. Então, eu fui atrás para saber o que era um SPED, preenchi um SPED. Quando eu comecei a trabalhar no escritório, que era da minha mãe, né, de contabilidade, eu fui aprender a fazer os relatórios. Então, eu fiz tudo. Eu aprendi a fazer relatório, eu aprendi a calcular. Então, depois que eu aprendi tudo, aí eu comecei a usar o sistema. Hoje, aqui no escritório, a gente tem um sistema contábil que praticamente faz qualquer leitura para mim, de nota fiscal. Todo documento que eu tiver ali da empresa, ele faz a leitura, do XML, tudo. Graças a Deus virou XML. Então, ele faz a leitura, ele coloca para mim no PIS, COFINS que foi pago, ele faz até relatório, se eu quiser. Mas eu não uso muito essa parte, não, porque eu gosto de produzir meus relatórios. Mas ele dá tudo mastigado para mim, né? Ele vai pegar e vai fazer um cruzamento de dados. Então, hoje eu uso muito o meu sistema contábil, que é o da Tron, estou ganhando para falar sobre isso. Não sei se eles disponibilizam. Uma vez eu até falei para eles, se podiam disponibilizar para os advogados, né? Mas eles não. Acho que agora eles devem estar pensando sobre isso. Eu não sei se ele é só Goiás, entendeu? Acho que ele é só aqui de Goiás. Então, eu uso muito o sistema contábil da Tron. Para fazer os relatórios de Simples Nacional, de monofásico, eu uso o E-Simples, né? Tem o E-Auditoria também, mas eu gostei mais do E-Simples, porque é uma pessoa que está começando agora. E como ainda é pequeno, eles dão um suporte muito grande. Então, se eles puderem, até pega na sua mão para poder te ajudar. Então, assim, eles têm uma paciência muito grande para ensinar. E eu sempre indico para meus alunos também, porque é bom ter, né? A pessoa está começando agora, aí chega ali, tem um sistema, não sabe como é que faz para colocar as informações. Às vezes vai conversar com uma máquina que está conversando, te respondendo ali. Então, não, quem vai te responder, às vezes, é o próprio dono da E-Simples, que já aconteceu comigo. Então, eu uso o sistema da E-Simples. Deixa eu ver o que mais. Basicamente é isso, porque o sistema contábil que eu tenho aqui, ele faz muita coisa para mim. Mas se eu tivesse só um escritório de advocacia mesmo, que o sistema contábil é caro, né, gente? Primeiro, eu faria parceria com o contador, porque todo escritório de contabilidade vai ter um sistema. Para ele fazer essa leitura, gente, você não precisa. Se você não sabe calcular, se você não sabe fazer leitura de XML, até você aprender e vai passar a oportunidade, está com a oportunidade de ir pronto para agarrar, vai deixar passar porque você não sabe? Não. Chega para o contador e fala, vamos fazer uma parceria, faz você essa parte aí de XML, você tem um sistema, você sabe como é que faz, e me dá aí as informações. Quanto que tem de crédito para o cliente? Porque a única coisa que eu vou fazer é chegar ali para o cliente e falar para ele quanto que ele tem de crédito, nós vamos ser parceria. O contador vai calcular, você vai falar para o cliente qual que é o direito dele, que é o que você está estudando para fazer, e você vai orientar como que ele faz a compensação, que também envolve o direito. Então, assim, trabalhar com parceria é tão importante quanto trabalhar com sistema. Então, eu acho que, assim, de sistema mais que eu tinha para indicar isso. Existem outros no mercado, né? Que fazem também essas apurações, mas eu não testei. Esses que eu tenho hoje, eles me garantem aí, né? Eu até pensei, assim, a gente falar vou citar algumas coisas, assim, pensando, antes da gente pegar o trabalho, pensando na identificação da oportunidade para a gente levar para um potencial cliente, né? Então, eu costumo falar para o pessoal sempre olhar. Primeira pesquisa que eu falo para o pessoal fazer é a pesquisa do CNPJ da empresa, né? Se você tem, às vezes, só o nome da empresa. Eu tenho ali uma empresa, porque eu falei, pega a tua lista do celular, né? Então, veja lá que nomes que aparecem de empresa. A primeira coisa que eu faço é colocar esse CNPJ no Google, ou o nome da empresa no Google, para achar o CNPJ dela. Aí, segundo passo, eu vou lá no site da Receita Federal e consulto aquele CNPJ. A consulta do CNPJ vai me trazer qual que é a atividade da empresa. Pelo perfil de atividade, eu consigo também, é um primeiro passo para a identificação de oportunidades tributárias. Onde a empresa está sediada também, né? Porque eu também consigo identificar oportunidades de tributos estaduais e municipais, caso seja alguma prestadora de serviço. O terceiro passo, eu consulto o cadastro do QSA, porque daí eu vou ver os sócios ali, os administradores. Aí, com os administradores, eu vou nas redes sociais e pesquiso aqueles nomes para mostrar o que me aparece. E aí, se a empresa, para saber se a empresa é do Simples ou não, eu consulto ou no Sintegra, se ela for um contribuinte de CMS, né, que daí vai me aparecer se
ela está na apuração normal do ICMS no Simples Nacional, ou no próprio portal do Simples Nacional também tem como fazer o cadastro de opção, né? Se a pessoa é optante ou não. E aí já tem alguns primeiros passos aí com ferramentas, na verdade, sites, né? São gratuitos, todo mundo pode usar, que pode me dar alguns indicativos. E ferramenta que eu utilizo bastante na prospecção, na identificação de oportunidades, é o Empresômetro Digital. Por quê? Porque o Empresômetro Digital, além de ser, claro que é uma solução que nasceu dentro do IBPT, né? Então, aí é o selo de qualidade que eu não posso deixar de falar, né? Nasceu dentro do instituto do qual eu faço parte. Mas o Empresômetro Digital, ele já traz várias informações compiladas para mim. Além dessas que eu comentei, que são acessíveis nos sites públicos, tem algumas outras informações relevantes que o empresômetro traz e eu não consigo identificar em outros lugares de forma tão facilitada. Que uma é faixa de faturamento, que é um ponto bem relevante para dar pista se está no real, no presumido. Ele traz também se está no Simples Nacional ou não. E também faixa de funcionários, quantos funcionários tem na empresa, porque também é outro indicativo para a gente poder até levar um compliance tributário de folha de pagamentos. Então, o Empresômetro Digital é uma ferramenta bem boa, que eu recomendo aí para quem puder fazer investimento, porque toda ferramenta tecnológica é um investimento do nosso dia a dia, né, Ana? Assim, você paga ferramentas, eu pago ferramentas, faz parte do nosso trabalho diário. Então, eu sempre recomendo o pessoal também, pelo menos, conhecer o Empresômetro Digital, porque facilita, agiliza bastante o nosso processo interno de identificação de oportunidades e nosso tempo é dinheiro, né? Então, quanto mais informação mastigada a gente tiver, melhor ali. E fora, eu utilizo o Empresômetro Digital para várias outras coisas também, mas já que a gente está falando de identificação de oportunidades, é assim que eu utilizo ele. Ana, vamos dar uma olhadinha nas perguntas? Se quiser dar uma olhadinha aqui no Insta, tá aparecendo para você as perguntas aí? Tá. O povo tá perguntando muito, Letícia, como que eles fazem para assistir os episódios gravados que você comentou? Sim, os episódios gravados. Vocês podem ou ir lá no canal do YouTube, Tributarista do Futuro, e lá tem uma playlist do podcast, daí tem todos os episódios, ou vocês podem ver nas plataformas de podcast. O podcast está no iPhone, na Google, né? Na Google, na Apple, no Deezer, no Spotify e daí algumas outras plataformas menores, né? Mas as principais você pode buscar o podcast. E podcast é bom de ouvir, né? Porque nem sempre está nem sempre está com uma internet boa para ver, mas às vezes no carro a gente já coloca lá um podcast e fica fácil de ouvindo. Deixa eu só olhar aqui, pessoal que tá no YouTube, a gente tá agora com 33 pessoas. A gente chegou, acho que 40 pessoas vendo a gente no YouTube aqui. Deixa eu só ver se tem perguntas. O pessoal agora como a gente tá falando muito da tese do século, né, Ana? O pessoal fica perguntando se a tese do século se aplica para as empresas do Simples Nacional. Acho que estão perguntando isso aqui. Deixa eu ver. Gente, no Simples Nacional, a apuração é totalmente diferenciada, né? Então, a gente não consegue aplicar a tese do século para as empresas do Simples Nacional. O Simples Nacional não tem crédito, né? A gente esquece. Não tem crédito de PIS/COFINS. Tem como aproveitar. Deixa eu ver. Empresas Simples Nacional. Tá. Já até responderam aqui, agora que eu tô vendo. Podia, né? Podia surgir uma tese do século aí pro Simples Nacional. Tá faltando uma tese do século pro Simples. Pois é. Né, o simples assim, não tem nenhuma super tese mesmo em torno Eu vejo muito que eu tenho feito aqui no escritório bastante, é aquela questão da DIFAL, né? Não sei, só que vai depender de cada estado, porque acho que é Santa Catarina que saiu aquela questão da DIFAL, mas lá eles tinham uma lei. Aqui em Goiás, por exemplo, foi feito por decreto, né? Realmente foi uma questão assim bem política. Estava acabando uma eleição e o governante queria arrecadar, e aí ele fez isso mediante decreto. Então, assim, dependendo do estado, né, da forma como foi instituído de FAO aí no seu estado, dá para entrar. E aí, gente, é uma discussão. Eu acredito que isso aí vai ser a próxima tese do século, viu, Letícia? Vai demorar um século para ser resolvida. Mas uma coisa que eu acho, analisando aí esse projeto de reforma tributária do IR, né? Se passa,
Eu já vejo uma inconstitucionalidade de cara, né? Você colocar numa lei ordinária, mudar a legislação do Simples Nacional. Eu Com já certeza. acredito que passar projeto de lei ordinária mudando a lei do Simples Nacional, aí é um grande candidato a uma tese do século para o Simples Com Nacional. certeza. A gente fica na torcida, né? Para defender o contribuinte. Mas agora vamos ver, vai sair um próximo refis para as empresas do Simples Nacional, então sempre tem É. oportunidade. Ana. Acho que simples dá para explorar na gestão de passivo, tem muita coisa que dá para ajudar. Em ICMS, né? O que tem muito de problema para empresas do Simples, as que comercializam interestadual. Então, daí tem a questão do tem a questão do ICMS-ST. Então, sempre tem assim as dificuldades das empresas que estão no Simples, mas que têm operação em vários estados, né? Então, eu acho assim muito difícil a gente não identificar nenhuma oportunidade para uma empresa, muito complicado. É. E Então, tem também o próprio benefício fiscal, né, Lê, que as empresas simples nacional, assim, às vezes elas não sabem tanto, né, que existe a questão dos benefícios fiscais e elas não vão atrás, porque tem que ter um projeto, né? Mas tem, aqui em Goiás mesmo, tem uma linha do Produzir que é especialmente para empresas do Simples Nacional. Então, isso é importante você trazer, porque às vezes é bom estudar o teu potencial cliente no estado que ele está, né? E verificar a legislação estadual, porque daí realmente são coisas bem peculiares. Então, às vezes você identifica oportunidades para aquele cliente em específico. Muito bom. Ana, aqui já dei uma geral nas perguntas do YouTube e eu só tenho a agradecer. Nossa, foi muito bom assim, o tempo que a gente passou. Gostei. Com certeza vamos ter outras oportunidades. Eu queria te fazer um convite, tá? Se você tiver disponibilidade, eu quero deixar um convite para você. A gente está organizando, todo ano a gente faz um evento, tá? Um evento grande, uma maratona, chama Maratona de Tributação e Inteligência de Negócio, sempre acontece no mês de novembro. Esse ano vai ser no dia 5, 6 e 7, é sempre a primeira sexta, sábado e domingo do mês de novembro. E eu queria muito que você viesse, ou para dar uma palestra, ou para conduzir um workshop. A gente tem 3 trilhas. Uma trilha focada na parte mais técnica da tributação, outra trilha focada em marketing e prospecção e a outra mais focada em tecnologia. Então, ou você pode vir dar uma palestra, um conteúdo aí que você acha relevante, algo que vai fazer diferença na vida das empresas, aí que você queira compartilhar. A maratona é muito prática, né? Voltada para cases, para casos de sucesso, coisas que deram certo, que a gente pode compartilhar, porque quem vem na maratona não são só pessoas da área, mas muitas vezes empresários que buscam soluções também. Então, vou deixar esse convite ao vivo, de antemão, se você puder, disponibilidade. Lógico, minha irmã, é presencial? Não, ela é online. É assim. Olha, Então, eu você não até. compra passagem aqui. Não, mas a gente tá vendo aqui, a gente vai olhar, eu tô querendo ver, fazer um petit comitê aqui em São Francisco do Sul. Não sei se conhece Santa Catarina, litoral norte. É lindo e maravilhoso, Nem quero conhecer. tá? Se você puder, eu tô vendo, eu tenho um hotel muito legal aqui, que é de frente para Bahia, tem várias salas de convenção. Eu tô estudando a possibilidade, já que, né, a galera já vai estar vacinada. Letícia, eu já vacinei, tá? Eu já vacinei. Se você precisar de mim, pode me chamar. Então tá bom. Então você já fica, você marca ali na tua agenda, tá? 5, 6 e 7 de novembro, deixa ali. Você já coloca meu nome aí, minha irmã. Você pode colocar aí nesse esquema. Ai, que bom, que bom. Então tá bom, já tá convidada. Pessoal, antes da gente finalizar, a Ana também, se tiver algum recadinho, para quem está nos vendo ao vivo, e sempre tem experiência boa do ao vivo, né? Então, esse episódio, sempre que vocês quiserem vir ao vivo no episódio do podcast, é sexta-feira, às 13 horas, no YouTube ou no meu Instagram, Tributarista do Futuro. Ana, adorei, eu sempre gosto de falar com você, porque você tem uma energia tão boa. Então, ó, agora eu já me animei para trazer você para cá. Vamos botar São Francisco aqui, explorar todas as oportunidades. A Ana é super do networking, já vai vir fazer networking com todo mundo aqui, tenho certeza. Quero já fazer network, conhecer todos os empresários daqui, entendeu? Vou entender muito bem sobre os impostos de Santa Catarina. Já vou chegar chegando, sabe? Eu vou te dar tudo. E nada, vem aprender com a gente aqui. A gente já compartilha tudo isso com você, não tem problema não. Lei, obrigada pelo convite. É um prazer, adoro você, adoro o seu conteúdo. Te acho uma pessoa maravilhosa, seu carinho que você tem aí com seus alunos, né?
com o seu instituto. Parabéns por esse evento que você está tendo. Da nossa, né? Aqui também. E pode deixar que eu vou te ajudar a ter 150 pessoas, minha irmã. Eu preciso desse e-book, eu vou pedir para todo mundo. Vou pedir para todo mundo no Instagram estar lá presente. Eu vou levar meus apoiadores também. Já estou pensando aqui nas 5 pessoas que eu vou levar. Isso aí, tem que ser o apoiador que não deixa a gente desistir, porque a jornada, toda jornada, né? Toda jornada tem essas dificuldades, então tem que ter aquela pessoa. Lembra por que você entrou nessa jornada, não desiste, então essa pessoa tem que estar junto. Tá bom? Vou levar. Pessoal, lembrando que esse episódio sempre sai editado na quinta-feira, vai toda quinta-feira editadinho, bonitinho para as plataformas de podcast, ao vivo sempre às sexta-feira às 13 horas, quando você quiser vem bater papo, mandar pergunta ao vivo. E semana que vem teremos mais episódio, espero vocês até o próximo episódio. Ana, beijo, pessoal, beijo. Beijo, tchau. Gente. Tchau. Tchau.